todas as barreiras quebradas pela tua presença. Todo cativeiro, maldições, toda limitação, Senhor amado, ocasionada por demônios, ocasionada por estresse, ocasionada, Pai amado, por doenças, ou até mesmo por ingerência da nossa parte. Nós pedimos que o Senhor venha escoar tudo isso, que a partir desses 3 dias nós tenhamos, Pai amado, destruindo, Senhor, todo o cativeiro, Pai, todo o principado, toda a potestade, Pai, aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Pai, transformado pelo Teu nome e pela Tua vitória. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. No primeiro dia de seminário é tão forte, o mundo espiritual está sendo desafiado a partir de hoje. Demônios, Senhor, não querem que nós ouçamos essas 3 mensagens. E eles vão tentar nos tirar, Pai amado, de tudo para que essas 3 mensagens não sejam ouvidas. 2 mensagens e uma micro-mensagem, porque no domingo nós vamos trabalhar mais em cima da libertação. Que o Senhor possa hoje preparar o nosso coração de tudo que vamos ouvir e quebrar certos vícios e costumes também, Senhor, que são cadeias que colocamos, infelizmente, quando nós damos a chave da cadeia do diabo, o diabo nos tranca aqui dentro dela. E muitos dos nossos problemas são problemas que nós colocamos na mão dele. São palavras que falamos, são amarguras que guardamos, são ranços que temos, e nós queremos aprender para não ser mais escravo. Que o Senhor nos ensine e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Nós vamos ler um texto muito conhecido, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Depois desse texto nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre a necessidade de libertação, a necessidade de estourar os cativeiros que há entre nós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Presta atenção nesse. Volta um pouquinho, por favor. Presta atenção nesse versículo, eu vou falar sobre ele. Revestimos, nós temos que revestir da armadura para que, por que eu tenho que estar revestido? Para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pode passar. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Podemos assentar? Só uma coisa, estai firmes e, portanto, vos falo muito para que existisse o dia mau. O dia mau que fala ali não é o E com L, é com U. Mal é antônimo de bom. Mal com L é antônimo
de ruim, melhor, de bondoso. Ou seja, este mal comum não está falando de idiota. Está falando daquilo que é bom, daquilo que é mal. Está dizendo que nós vamos ter dias de muito rios. Nós vamos ter dias de muita lágrima. Então não se muda, achando que por ser cristão, nós só vamos ter dias bons em nós vamos ter dias maus. E esses dias maus comum não é relacionado ao diabo, está relacionado à prova que nós vamos dar de que confiamos em Deus no dia bom e no dia mau. Amém? Então nós temos 3 dias. Amanhã é uma mensagem importantíssima. Domingo é muito curta a mensagem. Nós vamos trabalhar mais no corpo a corpo, na frente da batalha. Mas hoje nós precisamos entender o porquê dos cativeiros. Cativeiro é cadeia, prisão. Como que tem uma prisão? Se é uma prisão, é porque há uma guerra. E essa guerra, ela é travada na onde? Onde que eu travo essa batalha? Aqui está falando da armadura de Deus que eu tenho que revestir para suportar os dias de batalha. Mas não exatamente o apóstolo está falando que essa batalha acontece. Essa batalha acontece onde? Aqui na igreja, na minha casa, acontece no meu trabalho. O que está querendo dizer com isso? A batalha, ela é travada em um âmbito, em um campo, e tem um propósito. O propósito da batalha é que o mais forte vença. E nós estamos tendo essa batalha travada em 3 campos. Nós vamos ver hoje os 3 campos de batalha. E o inimigo, esses campos, eles são campos neutros. E aí qualquer um dos 3, tirando o último que nós vamos ver, que aí é o campo dele, na atuação dele, ou melhor, nós temos um campo nosso, um campo espiritual e um campo neutro. E você vai entender porque o segundo é um campo neutro. É um campo neutro porque nós não vamos ver nele portões de fogo impedindo que o diabo se manifeste através dele. Então, toda a batalha é travada em um âmbito. Aqui em 3 âmbitos tem um propósito. O mais forte vence. E o mais forte pode ser você, ou o mais forte pode ser as hostes da maldade, os principados, a potestade que nós vimos ali. Libertação é vencer essa batalha. E a batalha não é vencida em apenas um único dia. A batalha é vencida por toda a nossa vida. Não é apenas um dia e acabou. Se tem uma coisa que o diabo tem que nós não temos, é paciência. Se ele não te derrubou hoje, ele não vai desistir amanhã. Ele vai esperar a hora certa para fazer isso. Nós somos impacientes, ele não. E ele não desperdiça a legalidade, a oportunidade que eu dou para ele. Se eu tenho alguma pendência na minha vida financeira que ele possa usar para me destruir, ele vai usar. Se você tem uma pendência na vida sentimental que ele pode usar para te destruir, ele vai te usar. Desde que ele perca hoje, amanhã ele tenta de novo. E se ele perder amanhã, ele vai tentar de novo. E outra vez. Talvez ele tenha um tempo de alguns meses, de algumas semanas, de alguns anos, mas ele sempre vai voltar. Porque ele é bom naquilo que ele faz. Sabe por que ele tem sucesso? Porque ele é um bom diabo. Nós somos péssimos cristãos. Porque nós desistimos fácil. Ele não. Você desiste de orar, começa uma campanha, não termina, faz um projeto, não cumpre. E ele só espera isso. E ele só espera essas atitudes. Porque ali ele pode agir contra você e Deus não vai fazer nada. Porque se nós estamos na cobertura espiritual, para ele agir na minha vida, eu tenho que pedir autorização para Deus. Mas quando eu dou a ele direito de me destruir, ele não precisa pedir autorização para Deus. Porque a Bíblia diz que os anjos estarão ao meu redor se eu obedecer tudo
os mandamentos que o Senhor me ordenou. Então tem muita gente que está orando, que está buscando, mas que está dando legalidade em alguma área da sua vida. Então você precisa fechar essa área, porque esse é o cativeiro que ele te mantém escravo. 3 campos específicos a batalha se trata. Vamos ler o primeiro, Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. São muitos versículos, para você entender que tudo está ali. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará a vossa consciência. O sangue de ovelhas purificava a carne. O sangue de Cristo, que foi oferecido a nós imaculado, purificará as nossas consciências do quê? Das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós lemos que no Antigo Testamento sacrificava-se uma ovelha para santificação, e ela purificava só o corpo. Só o corpo. Livrava das doenças, livrava da maldição, livrava o corpo. Porque ainda não havia chegado Jesus. Agora o sangue de Jesus na cruz cancelou o sacrifício de animais. Só que o sangue de Jesus não muda apenas o nosso corpo. Ele muda as nossas mentes do quê? Das obras antigas. Tem muito cristão que ainda não matou o velho. Tem muito cristão mentiroso. Tem muito cristão que a consciência dele está nas obras antigas. Vingativo, murmurador, caluniador, não cumpridor dos mandamentos. Quem aqui cumpre todos os mandamentos, diga amém. E te fala, Jesus cumpriu trabalhando para Deus, que te fala. O que te fala para cumprir todos os mandamentos? Mas essa campanha vai mexer com você mesmo. Ou nós acordamos depois dela, ou nós morremos depois dela. Mas é para que você entenda que o diabo não vem por macumba, o diabo vem por atitude que você toma, por palavras que você fala, e por decisões que você deixa de tomar. Porque quem pode fazer e não faz, e o salário do pecado é a morte. Viu onde estão muitos cativeiros? Na omissão da sua parte, na omissão da minha parte. Então nós precisamos entender isso. Muitos perguntam onde o diabo habita. No céu, no inferno, no cristão, no mundo, onde o diabo habita? A Bíblia diz que o diabo habita nas trevas, não dentro de nós, não no inferno, nem no céu, nem no cristão e nem no mundão. Ele habita em trevas. Se eu estou em trevas, ele está nas trevas. E se as trevas estão em mim, ele está em mim por causa das trevas. Se eu tiver a luz, ele não vai habitar em mim, porque eu estou na luz. 1 João fala sobre isso, eu não tenho que nem procurar, não foi. 1 João diz assim: se você diz que está na luz e odeia o seu irmão, você é mentiroso e você está em trevas. Então o diabo que habita nas trevas habita em mim, por causa das trevas. Então o meu cuidado é estar na luz. Pastor, mas é difícil estar na luz. Não, não é só matar o velho homem. Martinho Lutero disse essa palavra assim: eu achei ter matado o velho homem nas águas do batismo. Então não vou falar a palavra que ele falou, não, para não ficar muito agressivo. Mas eu descobri que o sem graça, você já pode imaginar a palavra, já descobri que o sem graça sabia nadar. Eu mato o infeliz todo dia com as minhas atitudes. Então são as suas atitudes. A sua habitação é nas trevas. Portanto, onde há trevas, ali ele está. Se há trevas no casamento, ali ele está. Se há trevas na vida financeira, ali ele está. Se há trevas
Em relação à saúde, desobediência à ordem médica, não coma gordura, e eu como, eu estou em trevas, porque eu sou desobediente a uma autoridade deixada por Deus nessa terra. Se há uma desobediência de você precisa cuidar da diabetes, não coma açúcar, e eu como, eu estou em trevas pela desobediência. Não foi algo que eu fiz por uma situação minha. Então a trevas é um lugar que significa, no grego, trevas significa ausência de Deus. Treva não é ausência de luz. Trevas é ausência de Deus. Se Deus está em mim, eu nunca estarei em trevas. Mas se eu não estou em Deus, eu estou em trevas. Como que eu sei que eu estou em Deus? Eu já disse, cumprindo. Já volto aí para vocês. Daí tá. Cumprindo tudo isso aqui. Se a Bíblia diz que quem tropeça em um mandamento, tropeça em todos. Andar em trevas é não fazer com que este livro seja regra para mim. É não permitir que a palavra domine o meu casamento. É não permitir que a palavra domine a minha vida financeira. É não permitir que a palavra domine a minha vida secular. Porque tem cristão que é uma bênção na igreja, um demônio no serviço. Porque tem cristão que está aqui, chega na segunda, vai levar um atestado falso. Isso é trevas. Isso é ausência de Deus. Jesus nunca nos disse para mentir. Não quer trabalhar, entrega o carro. Não quer trabalhar, sai. Mas não fica mentindo. Não está satisfeito com a empresa, procura outra. Porque nós não podemos andar em trevas. Nós não podemos fazer com que as trevas elas se manifestem entre nós. Nós precisamos discernir áreas da nossa natureza abertas e desprotegidas contra os ataques satânicos. Você precisa mapear a sua vida. Tem que depender de pregações. Tem que se autoanalisar. Isso aqui não é certo. Jesus falaria isso? Não. Jesus faria o que eu faço? Se Jesus puder, Jesus pode andar no meu casamento? Jesus pode andar na minha vida financeira? Jesus pensaria o que eu estou pensando? Jesus olharia do jeito que eu olho? Jesus mentiria como eu minto? É só fazermos essa pergunta. Se a resposta é não, nós estamos em trevas. Por atitudes nossas. E nós precisamos mudar. Não precisa alguém pregar. Não precisa alguém dizer para saber que aquilo que me afasta de Deus é real. Então, nós precisamos detectar essas áreas em nós. Áreas da nossa natureza. Áreas daquilo que nos constrange. No começo do meu ministério, há 24 anos atrás, eu ia para o pátio. Falou que não deve sofrer, não quer. Agora não. Agora eu deixo falar só o que quer. E por ouvir o que não quer, por falar o que não deve, muita gente olhava para nós e ficava com raiva. Então eu falei, eu posso ser sincero, mas eu não preciso expressar a experiência do Deus Sabato. Hoje, eu ensino. Eu desço do altar, acabou. Se a pessoa quiser aprender, é ela de Deus. Se ela não quiser, é ela de Deus. Quem quer ir para o céu, vai ouvir o que eu estou falando e vai mudar a vida. Quem quiser ir para o inferno, vai ouvir o que eu estou falando e vai continuar na mesma luta. É de Deus. Eu não faço como Pilatos na lei, meu irmão. Eu faço o que a Bíblia diz, prega o Evangelho. Antigamente a gente ia para o confronto. E por ir para o confronto ganhei muitos inimigos entre nós. Mas hoje não. Hoje nós vamos pela palavra, a gente deixa a palavra agir. Só que nós precisamos ter um choque de realidade ouvindo a mensagem que realmente vai quebrar os caminhos da nossa vida. Nós vamos subir aqui e falar para vocês, mas tudo bem, continue assim. Mas só o que eu faço para não ir para o inferno? Primeiro, você precisa mudar de vida. Você precisa consertar tudo que está errado na sua vida. E precisa aceitar Jesus como Salvador. Mas já aceitei, o que eu preciso? Desviou, reconciliar com ele. Segunda coisa, o que eu preciso para não ir para o inferno? Viver o Evangelho. Terceira coisa, falar como Cristo fala. Pensar como Cristo pensa. Ouvir da maneira que Cristo selecionava as palavras que eu vi.
e agir da maneira que Cristo agiu. Ser um pequeno cristão, porque pequeno cristão significa miniatura de Cristo. Se as pessoas não podem ver Cristo na minha vida, elas não podem dizer que eu sou cristão. Se as minhas atitudes não condizem com a Bíblia, eu não posso dizer que eu sou bênção. Tem gente dizendo que as pessoas são bênçãos só porque elas pregam. Mas é uma baita de uma fofoqueira língua e vocês estão dizendo que é bênção porque prega. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não se iluda. Toma cuidado com quem põe a mão na sua cabeça, porque os demônios daquela pessoa também vão para a sua cabeça porque você acha que ela é uma bênção. Isso é muito sério. Isso chama-se transferência de unção. Isso é bíblico. E o diabo não perde tempo. Se o endemoniado que se diz santo colocar a mão na sua cabeça, ele não perde tempo de se destruir por aquilo que a pessoa faz na vida dela. Essa campanha é muito forte que ela nos deixa alerta. E se eu quiser mudar, nós vamos estar aqui para ouvir verdade sobre a vida financeira. Não vai falar sobre a vida financeira, então amanhã eu não venho. Primeiro, você já desobedeceu a ordem do voto que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu sei que tem gente aqui que já tem compromisso marcado, mas depois, quem tinha compromisso marcado, 2 pessoas, se não me engano, escutem essa mensagem que vai ficar gravada. Domingo não vai gravar nada, só o outro. Domingo tire muita foto, mas não grave nada, que é muito secreto que Deus vai fazer aqui. Quem quiser ver o que Deus vai fazer, que venha na igreja. Porque eu não quero expor ninguém. Só uma pessoa vomitando, outro gravando, não, isso não. De domingo, coisas grandes vão acontecer. Amém. Então começa hoje e termina domingo. Né? Então aqui, queridos, ele circula onde há trevas, até no coração do cristão. Se no coração do cristão tem trevas, tem alguma coisa na tua vida que o diabo pode te julgar hoje? Eu estou te perguntando, não precisa me responder. Mas pensa aí, tem alguma área da sua vida que não está de acordo com a palavra que o diabo pode circular, porque as trevas estão ao redor dali? Pensa nisso. E essas mensagens não são duras, essas mensagens são corretivas. Como um pai corrige um filho, um pastor tem que corrigir sua igreja para que a igreja seja salva. O meu objetivo, olha, eu quero que Deus abençoe vocês na terra. Mas maior que isso, meu objetivo é encontrar vocês no céu. Amém. Então nós vamos juntos para o céu, quem quiser, quem não quiser, tem versos de verdade. Que vão até te, vamos a palavra que é o jogo que está gandapelar, dizendo que está tudo bem, dizendo que você é mesmo, que a sua vida vai continuar amarrada, sua vida vai continuar tribulada, e na sua mente ele vai continuar torturado. Então não é melhor ser livre? Que Jesus disse: conhecereis a verdade vos. Só que Jesus também disse: uma vez livre, nunca mais volte a ser preso. Jesus te dá libertação, Jesus te põe livre. Libertação é você que se mantém. Jesus te libertou, mas manter libertação é nós que fazemos. Então aqui ele circula. Um coração sincero diante de Deus é a nossa arma contra o diabo. Um coração sincero, um coração que não guarda mágoa, um coração que não guarda rancor, um coração que perdoa, um coração que não vacila. É a nossa arma contra Deus. Mas também nós não vamos precisar perdoar se a gente vigiar o que fala. Não precisa falar para agredir ninguém. Mas eu falo a verdade. Mas eu posso te falar a verdade sem te agredir. Eu posso dizer que você está errando aqui sem ser seu inimigo. Ó querido, vigia nisso. Presta atenção. Você está saindo um pouco fora da Bíblia, mas vigia nisso. Você vai ser mais bênção ainda. Não foi falado a verdade? E agrediu alguém? Não, porque comigo é assim mesmo, tem que mudar esse jeito. Ninguém nasceu tosco e morre tosco. Só morre tosco se quiser. Meu avô era tosco. Nem por isso eu preciso morrer tosco, porque meu avô era tosco. Então nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Porque se nós somos sinceros, nós vamos vencer as adversidades. A nossa maior arma qual é? Humildade. Saber, eu
estou errando, eu estou falhando, eu preciso pedir perdão, eu preciso orar mais. Não só quando vem, tem gente que não ora nem quando vem na igreja. Ser cristão não é orar só na igreja, é orar também fora da igreja. Ser cristão não é ler a Bíblia só quando está na igreja, mas ler a Bíblia também quando está lá fora. Aqui é fácil, irmão. Todos nós vamos ser bonzinhos aqui, mas é lá fora, é lá no meio da seara, que o Senhor quer saber se o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos tomar cuidado, que a gente acha que não, mas tudo que falamos em casa, o vizinho escuta do lado. Tome cuidado com isso. Não? Humildade é sujeição de alma. Aqui nós vemos o quê? Que nós precisamos demolir as fortalezas do diabo, destruir a nossa velha maneira de pensar. O sangue de Jesus nos renova mentalmente. Romanos 12:2 também diz assim: transformar pela renovação da mente. É ter Cristo manifesto em nós. Toda libertação bem-sucedida deve começar removendo primeiro aquilo que protege o diabo. Tem gente que até não bebe, mas tem uma garrafa de champanhe importada na casa lá, porque eu ganhei, é caro, joga essa porcaria no lixo. Coleção de latinha de cerveja, amassa isso e vem, traz para nós que nós vamos vender e fazer dinheiro para a igreja. Tem um vinho, pastor, um vinho, eu não bebo, mas está lá, é tão bonito a garrafa enfeitando. Quebra essa porcaria. Joga fora. Fotos, vestido de anjo, vestido de santo, vela de primeira comunhão, santinho de mortos. Todos os meus entes que morreram, eu tenho a lembrança deles aqui no coração. Não preciso ficar olhando para eles no santinho. Isso é trazer maldição para a vida, porque a melancolia vai entrar no teu coração e vai te fazer entristecer todas as vezes que vir aquele santinho. E nós achamos normal, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Minha avó, que praticamente nos ajudou a nos criar, ela faleceu. Eu não tenho nenhuma foto da minha avó, mas a minha avó está na minha lembrança. A minha avó está na minha memória. A foto que eu tenho da minha avó está aqui. Dela guerreira, sorrindo, acordando 4 horas da manhã todo dia. Ela era a primeira que acordava, a última que ia dormir, fazendo os seus doces maravilhosos, a sua cozinha plantada. Eu não preciso de uma foto para dizer quem era a minha avó está viva dentro do meu coração. Eu sei que ela descansa, mas a memória dela está aí. Não a culpo, não falo com ela, nós estamos falando com mortos. Então eu vejo meu primo morto andar pela casa. Pode expulsar aquele demônio. Morto não volta para a terra. Ele tem algumas horas antes que o espírito sai do corpo, que ele fica aqui peregrinando, você sente, você escuta, mas depois disso ele vai embora e não volta. Ordenado ao homem morreu uma vez, depois disso meu. Se eu tenho visão de mortos, pode expulsar aquele demônio. O arrependimento, ele precede a libertação. Ninguém vai ser livre se não se arrepender. E Deus vai trazer cada coisa na sua memória lá da infância, da palavra que você disse para sua mãe. Quando a sua mãe disse: não namora com esse cabra, você disse: quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero. E hoje está sofrendo na vida. Tem, eu acho que pai e mãe sempre perdoam. Porque pai e mãe, eles são diferentes. Mas mãe, tem pai que não perdoa muito não. Mas tem palavras que você liberou, que você vai ter que renunciar a ela. E quando estourar aquela bexiga, tem muita gente que vai chorar. Tem muita gente que pode sim manifestar demônios devido a traumas, devido a palavras, devido a atitude. Tem filho que já agrediu o pai. A mão dele vai queimar no domingo. E ele vai gritar, porque ele precisa se arrepender, ele vai ser liberto, porque ele vai realmente liberar perdão e ser perdoado. Tem pai que já morreu, o filho tem mágoa. Tem filho que os pais têm mágoa. Que
que Deus vai fazer aqui domingo é tremendo. Então venha para falar. E não vai ser normal não começar o culto com você experiência de morte, cultura, passar mal, isso é normalíssimo, que é uma batalha espiritual. Remova a armadura de Satanás. Não sei se eu marquei Lucas 11, 21 e 23, 21 a 23. Mateus 16, 18. Lucas não. Não precisa achar Lucas não, deixa que eu acho aqui que eu esqueci de marcar. Não precisa achar não, fica no esquema que você está indo. Já achei. E eu não sabe. Viu? Não sabe. Lucas 11, do 21 a 23, eu vou ler para vocês. Eu marquei aqui e não foi esse versículo. Na hora que eu falei, já lembrei que não tinha mandado. Esse 11 apareceu na minha Bíblia tudo, achei. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está no que ele tem. Mas, vindo um mais valente do que ele, e vencendo, o tira-lhe toda a armadura, em que ele confiava e reparta os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, quem diz isso? Jesus. Se um valente, ele está guardando a casa, está tudo em segurança. Mas se tem alguém mais valente do que ele, e arromba a porta dele, e o tira dali, aquela casa está conquistada. Esse valente que Jesus fala não é ele. Esse valente que Jesus fala são os cristãos na atitude, porque ele disse assim: no meu nome vocês expulsarão demônios. Não pode ficar esse demônio perturbando essa casa se nós temos autoridade para expulsar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou se os demônios que habitavam em mim já foram expulsos. Primeiro aqui você tem que remover a armadura de Satanás, seus pensamentos, suas atitudes, suas opiniões. Para de ficar escutando fofoqueiro. Para de ficar escutando desviado. Eu não sei, a igreja está meio esquisita. Você não concorda? Às vezes eu nem concordo, mas concordo. É mesmo. Repara bem no fulano. Repara bem no diaconato. E muito que o diabo usa de crente desviado. Fulano ali é puxa-saco do pastor. Fulano ali é puxa-saco do pastor. Isso é palavra de desviado. Você vai ficar dando ouvido para esses demônios? Porque para mim é demônio, está em treva, o demônio está ali, a pessoa se torna um demônio, um mau caráter. Péssimo exemplo para os próprios filhos, porque se um filho vê o pai falando mal de outro, o filho também vai crescer sendo um péssimo homem, uma péssima mulher. Cristão liberto, cuida da língua, um pequeno órgão que causa um estrago tremendo. Quando o diabo disse isso, ele está falando: cuida dessa bagulha. E sabe por que nós temos dentes? Para prender a língua dentro da boca. Quando quiser falar a língua, você dá uma mordida nela. Quantos homogólatras não vão morrer auto-envenenados mesmo? Dá uma mordida na língua e diz assim: vai para dentro, praga. Quando se for falar bênção, abra a boca, fala bênção, cante louvor. Se está alguém de voz doente, alegre, cante. Se está alguém doente, ore, chame os pastores, eles ungirão o doente e eles sararão. Mas primeiro ore, primeiro cante, primeiro profetize coisa boa. Nova armadura do diabo da língua. É Deus. Alguém já comeu língua de boi aqui? Compramos a língua, a primeira coisa que a gente tem que fazer na língua qual é? Remover a capa daquela placa. Se comer aquilo passar mal, preciso remover a demonidade da minha língua. Sai para lá, fofoca. Sai para lá, mentira. A minha língua faz parte de um corpo que é membro de Cristo. Se Cristo habita em mim, a minha língua também será transformada por Ele. Eu vou usá-la como um objeto de bênção em nome de Jesus. Leve
as fortalezas do fracasso, do medo, do desânimo. Agora Mateus 16, 18, qual o segundo campo? O primeiro campo na mente, fala na mente. Amém. O segundo campo, onde a batalha é travada. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, Jesus falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda batalha, na igreja. A igreja é o segundo campo de batalha. A igreja é o corpo de Cristo, e ela só é o corpo de Cristo, e o diabo só teme a igreja. Salmo 133, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Se não quer união, meu irmão, sai fora, vaza. Nós não precisamos de pessoas que não querem ser irmãos, mas a Bíblia diz da unicidade da igreja. Igreja que o diabo teme é a igreja unida, que ora um pelo outro, que se preocupa um pelo outro. Nós temos um grande exemplo de unicidade quando nós jantamos junto comigo, quando depois, na terça, nós comemos uma melancia junto. Nós demos um grande passo em relação a isso quando nós fomos para a praça, quando nós pregamos o Evangelho, quando a gente vem para o culto, quando a gente está crescendo junto, quando um não sente inveja do outro, quando um não tem ciúme do outro, quando um não odeia o outro. É essa igreja que o diabo teme. É essa igreja que Deus acrescentava almas todo dia, que iam se salvando. É essa igreja que nós vamos ser. Amém. A igreja da unicidade. Só a unidade pode destruir o diabo. Não deixe de amar as almas. Não deixe o amor esfriar. 3 conselhos aqui. Proteja-se da falta de perdão. Eu não perdoo porque eu não senti, mas quem foi que te disse que perdão é sentimento? Perdão não é sentimento, não é que eu estou sentindo. Eu sinto, sentindo um negócio estranho aqui, isso são gases, você está sentindo, é seu. Perdão não é o que eu sinto. Perdão é uma atitude que eu decido. Perdão não é sentir, perdão é decidir. Eu decidi te perdoar, eu decidi te perdoar, porque eu decidi te perdoar. Eu tiro o lixo que foi colocado dentro da minha alma. Quem não perdoa, cara, é um caminhão de lixo dentro da alma. Segundo, amor sem compromisso não é amor. Quem é casado aqui? Você foi para o altar, foi lá no cartório, alguém te deu isso aqui, não deu? O que ele disse lá? Prometo ser fiel a ti, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na ausência, até que a morte separe. Então ele te prometeu, ele fez promessa. Amor sem compromisso não é amor. Eu amo a Cristo, mas não consegue ser dizimista, então não amo. Eu amo a Cristo, mas pega envelope e não traz de volta. Que amor é esse? Que amor é esse que eu levo? Todo mundo aqui já namorou. Na minha época, eu penso assim, os irmãos que estão aqui mais experientes, na minha época, é o homem que bancava. Nem que seja um cachorro quente, mas era o homem que bancava. Que amor é esse que o cara já sai sem dinheiro porque sabe que a mulher vai pagar? Que amor é esse que faz anos que aniversário de casamento, aniversário de isso, aniversário dela, você não leva uma? Quanto tempo você não recebe uma flor? Quanto tempo não recebe um café na cama? Aí tem homem folgado, põe comida no meu prato, traz aqui, por favor, escrava. Mulher não é escrava. A mulher não é tatuagem. Mulher não nasceu para lavar a areia do homem, não. O homem de verdade ajuda. Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha. Os dois chegam às 5 horas da tarde. Aí a casa está suja, precisa fazer a janta. O homem vai tomar um banho, senta no sofá, fica com controle, enquanto a mulher se desdobra na cozinha sozinha. Isso aí não é bênção. Aí eu venho numa primícia, sai 34 envelopes, 11 volta e 23 fica jogado, e eu nem sinto peso de consciência do envelope que eu levei no 12 de volta. Você tem
mentiu para o altar. Porque você fez um voto no altar. Lembra o que eu disse? Eu não estou forçando, mas você fez um voto no altar. Cristão que sonega o dízimo é a mesma coisa de sonegar um imposto. Deixa ele pagar o IPVA, o IPTU para ver o que acontece. Eu estou dizendo, Jesus, eu acredito ser todas as áreas, nessa área não. Porque eu ganhei meu dinheiro, mas quem é que nos dá saúde? Quem é que nos faz acordar todos os dias? Mês passado, na metade dessa igreja, ou foi internado, ou fez uma visita na Santa Casa. Quem que nos curou? Foi Jesus. É ingratidão não ser dizimista. Eu nem quero seu dinheiro. Como eu disse, eu quero que você vá para o céu. E a omissão nisso me faz... Amanhã eu vou falar melhor sobre isso. Amanhã eu não está nenhum. Não é de quem não vê, vai perder o segundo ela, a segunda unção e a bênção financeira. Porque eu ainda quero comprar meu sítio. Estou falando que é primordial, mas eu ainda quero. Meu projeto, vou comprar meu sítio. Segundo projeto, vou comprar um carro que dê condições de ir para o sítio. Porque não adianta ter um sítio com um carro que não chega lá. Vou comprar um carro que chegue no sítio. Terceira condição, terceira coisa que eu quero para mim, eu quero sim cuidar da minha saúde. Não ficar enfiado em remédio. Não ficar com... E daqui a pouco eu chego a 80 anos, com 20 remédios que eu tenho que tomar. Não, eu quero ter saúde. Já estou cuidando disso. Agora, aqui na base dos 50, já estou cuidando disso. Todo dia eu vou correr. Diminuir, tirei refrigerante, tirei um monte de coisa. Água, muita água, exercício físico e alimentação balanceada. Hoje eu fui almoçar, olhei assim, comi um ovo, uma batata doce aqui, vamos embora, já tem carboidrato demais, vamos correr, vamos para uma academia, vamos cuidar da saúde, exame médico. Tem mulher que faz anos que não faz um preventivo, tem homem que nunca foi no urologista. Vamos fazer um exame de toque, você vai deixar de ser homem porque vamos fazer um exame de toque. Não muda nada não, irmão. Depois de velho, você passa, acabou, ninguém corre mais isso não. Falando de casal, eu vou achar que eu não é isso que eu quis. Vai se cuidar, porque depois que a próstata ela vier com câncer, aí não adianta ficar pedindo uma oração porque você não se cuidou. Deus vai agir quando eu me cuido. Quando eu sou um relaxado, Deus não vai mudar isso. Então é preciso sim cumprir tudo, todos os votos de amor. Por que eu sou dizimista há 30 anos? Porque eu amo. Porque eu amo a casa dele. Eu falo como Davi, eu amo estar em tua presença. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é uma obrigação para a gente estar aqui hoje, amanhã e depois. É um prazer, é um amor. Eu amo a presença do Senhor. Bem? Terceiro, não julgue as pessoas. As pessoas não são o que você acha que elas devem ser. Não é porque eu não gosto, tem gente que não gosta. Então, primeiro, conheça a pessoa. Dá uma oportunidade para a pessoa se apresentar. Às vezes a pessoa está tendo um dia difícil, você vai conversar com ela naquele dia, ela está tendo um dia difícil, ela não vai conseguir ser agradável. Mas conheça a pessoa. Eu não gostei. Não, conheça. Eu tenho o direito de olhar e falar assim, preciso conhecer melhor irmão, porque à primeira vista eu não me identifiquei com ele. Preciso conhecer melhor irmão, porque à primeira vista eu não me identifiquei com ela. Isso não é pecado, não se identificar. Agora, não gostar, porque a pessoa estava arranhando pelo nariz, porque a pessoa estava despeiteada, isso é injusto. Dê uma chance da pessoa se apresentar. Pisou na bola, perdoa, mas não traga de novo para a sua vida. Pisou na bola, você deu em cima do seu marido, você perdoou e vai trazer para dentro da sua casa de novo? É bom. A raposa para cuidar da primeira. Seja esperto. Jesus não falou para a gente ficar engabelando. Jesus falou para a gente perdoar. Perdoar não é ficar te amo. Faça seja contigo. Amém? Glória a Deus. Todo mundo também. Fica à vontade. Significa que eu tenho que ir lá beijar. Não significa que eu tenho que ir lá abraçar. Esquecer é a amnésia. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar. Por que ela pode perdoar? Não ficar jogando na cara, mas peraí.
eu perdi essa pessoa. Eu vou trazer ela de novo para a minha vida, para ela errar de novo comigo. Eu tenho um ditado comigo, até que prove o contrário, todo mundo é Deus. Se provou o contrário, é difícil reconquistar minha confiança. Passou isso, não é errado, mas é minha. Difícil eu confiar em mim. Aí eu prego, ele pregar, no dia que eu dei a oportunidade de pregar, não apareceu, não prega mais. Não tem mais a minha confiança. Não é verdade? Ou só eu penso assim? Você não tem que trazer para a sua vida quem você perdoa, você tem que perdoar. O resto, sexo e desfile. Seguir a paz com todos, perdão, amém, não fala da pessoa. Sabe quando eu sei que eu perdoei? Quando eu consigo orar pela pessoa. Você consegue orar por quem te magoou? Então você perdoou. Só perdoa. Tem aqueles falsos modestos. Olha, eu vou contar um negócio para você. É para a gente orar, mas não fala que eu te disse. Não é orar nada, é fofoca isso aí. Fofoca, quem quer orar? Ora sem dizer o caso. Isso é fofoca. Chamados para reparar brechas. Isaías 58, 12 fala brechas no muro. Vocês foram chamados para reparar brechas. Tem gente sofrendo por diversos fatores, mas temos que fechar essas brechas no coração delas para que elas se tornem abençoadas. Aqui, ó. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. Eu falo muito de geração, porque nós não temos que nos preocupar só com a gente. Eu tenho que me preocupar com o meu neto, com a minha neta, com o meu bisneto, com o filho deles. De geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, ou de brechas, restaurador de veredas, para morar, para habitar. As pessoas podem te conhecer porque fulano aqui é muito sério. Não mude, continue. Não mude a fama, porque as pessoas não vão. Seja sério, continue sério, continue honesto. Em um mundo putreto, quem é honesto é tido como errado. Em um mundo sujo, quem vive limpo é tido como errado. Continue assim, porque é Deus que está te levantando gloriosamente. Proteja o coração. Como que eu protejo? Pela adoração que guarda a mim. E por último, Efésios 6,12. Primeiro na mente, segundo na igreja. Vocês estão entendendo a mensagem? Essa mensagem vai estar gravada. Se eu fosse vocês e chegar em casa, assistir ela parando e anotando. Escuta e anota. E depois faça uma análise na vida. Faça essa pergunta. Hoje Deus pode me abençoar? Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares onde que habitam os demônios, nos lugares, porque nós temos que lutar contra eles também nos lugares altos, nas regiões celestiais. Vocês não podem ver, mas nesse instante, na região celeste, está tendo uma batalha. E se Deus pudesse abrir os nossos olhos por um minuto, nós entraríamos debaixo dessas batalhas. Anjos e demônios estão aqui, ó. Anjos trazendo a bênção que você precisa, e demônios tentando impedir essa bênção. Daniel capítulo 10, só vocês verem lá. Esses demônios estão ferozes para que a bênção, a cura não te alcance, para que você continue prisioneiro, para que você continue prisioneiro dessa situação, continue prisioneiro, dando desculpas para não mudar, desculpas para não consertar, desculpas para não fazer o que é certo. É isso que ele quer, dê desculpa. Continue dando desculpa, porque os demônios vão vencendo a batalha, e eles vão destruir a sua vida. Porque quando eles têm legalidade, eles vencem a guerra. Mas quando nós colocamos a casa em ordem, oramos, buscamos ao Senhor, os anjos são fortalecidos e espiritualmente a vitória chega em nós, custo que custar. Nas regiões celestes, a expansão dessa batalha vai para a internet. Vocês nem fazem ideia do que os teus filhos estão ouvindo na internet, mas é uma mensagem que nós não vamos ouvir como os pais, porque é um demônio que atua na mentalidade infantil,
Então aquela mensagem, aquela visão, só a criança tem ideia. Felipe Neto ensinando a pôr feijão pelo nariz e tirar pela orelha. Não foi isso? A minha neta me mostrou esse vídeo. Uma invocação de demônios. Nós lemos aqui, não sei que culto foi, sobre o voodoo, passamos o vídeo, se eu não me engano, sobre aquela bonequinha. E tem pais que falam, nada a ver, nada a ver, nada a ver. A internet, a mídia, as novelas de um canal aí que a gente não assiste faz tempo. As novelas desse canal só falam em adultério. Proliferam o homossexualismo como se fosse algo natural. Eu amo todos os homossexuais, mas eu odeio homossexuais, porque é pecado. Eu amo todas as lésbicas, mas eu odeio o lesbianismo, porque é pecado. Eu não posso dizer, Deus abençoe vocês. Aconteceu um caso hoje, viu, Dana, professora? Ciúme, com certeza a outra está envolvida. O carro quebrou e ela vai e parece morta. E sabe o pior da lei brasileira? Porque dois homens nunca serão um casal. Nem duas mulheres. Casal vem de acasalar. Acasalar vem de reproduzir. É dupla. Dupla. Casal é quando há um acasalamento, uma reprodução. Um homem e uma mulher. Eu sei que você sabe também. A minha fé não vai mudar de nada que se levanta aqui. Não estou deixando de desrespeitar ninguém, me posicionando sobre o que eu penso. Tem muito covarde na igreja. Não se posiciona porque tem medo que vai acontecer. Nós estamos vivendo num país corrupto, um governo corrupto, uma roubalheira, agora vamos aposentar, que é uma judiação, e todo mundo aplaudindo. E olha que nem volta nessa parte. Eu me posiciono. Porque eu não quero que a minha neta tenha um país destruído quando ela tiver a idade. Que os filhos dela passem fome quando tiver a idade. Porque nós tocamos errado. Porque nós agimos errado. Então nós precisamos acordar. Armas para vencer a batalha nas regiões celestes. 1 Tessalonicenses 5,17. Agora vai ser um versículo de novo. Orai sem cessar. Primeira arma, oração. Se você não ora, você já está perdido. Se você não ora, 10 minutos que seja na sua casa, você já perdeu. Oração de um cristão tem que ser pelo menos meia hora por dia. Como que eu faço isso? A minha vida é corrida, mas tem gente que tem tempo na internet, tem gente que tem tempo para assistir novela, tem gente que tem tempo para assistir jornal. Tira esse tempo e vai orar. Ora antes de dormir, ora quando acordar, ora. Se eu orar 10 minutos antes de dormir, 10 minutos quando acordar e 10 minutos antes das refeições, já orei meia hora. Então, a oração, quem não ora já está perdendo. Segundo, Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Segunda arma, intercessão. Você tem orado pela libertação dos seus? Tem mesmo? Quanto tempo, quantas horas, quantos minutos você ora pelo Pai que ainda não aceitou Jesus? Quanto tempo você ora pelo filho que ainda não aceitou Jesus? Quanto tempo você ora pela mãe que ainda não aceitou Jesus? Intercessão não é só pôr o joelho, salva o meu filho. Intercessão é dizer, diabo, larga o meu filho, porque não importa quem você seja, o meu Deus é maior do que você, e em nome de Jesus eu te dou uma ordem: eu não vou deixar de orar enquanto o meu filho não for liberto. Sábado que vem aqui vai falar sobre isso. Quarto de Guerra falando sobre isso. Se eu fosse vocês, eu assistiria junto com a família em casa. Minha mãe orou 10 anos para que eu fosse livre do vício da cocaína. 10 anos! Ela nunca desistiu. As pessoas diziam, não vai dar, esse aí não quer nada, deixa ele que morra. Ela orou 10 anos. Ela não escutou o que falava. Lembra dos sapinhos? Tinha um grupo de sapinhos. E esses sapos falaram, nós vamos subir a colina para ver o sol se pôr. Aí eles começaram a subir a colina, veio um corvo. O corvo falou assim, vocês vão?
Ah, nós vamos subir a colina para ver o sol se pôr. Vocês são burros, vocês são sacos. Vocês não são formiga. Vocês vão morrer no meio do caminho. Vocês vai ressecar a pele. 1/3 voltou para lá. Mas 2/3 continuam a jornada. Aí veio, eles estavam indo, já subiram um pouco mais, veio um urubu. Está indo na onde, Sapaia? Ah, nós temos um sonho, nós vamos alcançar, subir a colina para ver o sol se pôr. Vocês são imprecisos. Quem disse que vocês vão conseguir? Isso é fraco. O lugar de vocês é na lama. Daqueles 2/3, mais da metade voltou para trás. E assim foi. Até que sobrou um único sapinho. E vinha um pardal, vinha uma águia, até que ele chegou lá no topo da colina e ele realizou o sonho de ver o sol se pôr. Aí veio o Jornal Nacional do Breve, veio o William Lambert, né, o nome melhor era esse, William Lambert, vomitando lama na gente, veio entrevistar a mãe do sapinho. Como que é? Todo mundo desistiu. Todo mundo voltou atrás. E o seu filho não. Qual o segredo? O segredo é que ele é surdo. E ele não ouviu murmuração. Você quer conquistar o teu sonho? Faça de surdo. Não ouça murmuradores. Não ouça caluniadores. Não ouça fofoqueiros. Não ouça boca emprestada para o diabo. Faça de surdo. Quando alguém disser para você, você não vai conseguir, lá dentro você diz, é verdade, eu não vou, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Terceiro, e disse-lhe, esta casta não pode sair casta de demônios, com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Se não ora e não jejua, já está perdendo de novo. Quanto tempo não faz um jejum? Pastor, eu não posso jejuar porque eu tomo remédio. Tira uma comida. Senhor, esse mês eu não vou tomar café. Senhor, eu não posso jejuar. Não, pastor, está aí. Um dia eu jejuei 28 dias. Eu tomava 2 copos de água por dia para o vinho não falhar. 28 dias. Ela comia pastel, oferecia. 28 dias. Nota, eu não ficava dormindo em casa não, eu era funcionário público. Eu andava de bicicleta 8 quilômetros, ida e volta para trabalhar, no meio do trânsito. Eu trabalhava para a organização de um centro esportivo. Muitas vezes o mato crescia, eu tinha que entrar com a enxada. 28 dias de jejum. Foram os melhores anos da minha vida. Eu pensava em orar, Jesus já estava operando. Nessa época ele recuperou visão dos cegos, cânceres foram curados, empresas foram restauradas. Quem não jejua já está perdendo. Faz um jejum, eu não vou tomar o café da tarde, eu não vou comer bolo o mês inteiro, não vou tomar refrigerante esse mês, mas cumpra. Não seja como pegar um envelope e não trazer de volta, cumpra isso. Porque quem não paga o preço não alcança a vitória. Amém? Vamos lá, outro. Colossenses 3,12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não é só isso. De longanimidade. Terceira coisa, ame sem esperar ser amado. Seja humilde. Eu te gerei nas entranhas. Final de maio tem outro batismo, já começa a ganhar uma alma. Pastor tem que ganhar alma. Grande levo, grande engano. Quem gera a ovelha é a ovelha. Vocês ganham alma. Eu cuido, vocês pastoreiam, trazer ao pasto, eu apacento, dar alimento. Eu tenho procurado dar o melhor alimento. Só vai procurar outra igreja que não quer compromisso com Deus, porque a palavra dessa igreja é para alimentar. A palavra dessa igreja é para fortalecer. Só vai em outra
Quem quer? Porque vocês estão sendo fortalecidos. E não é nada pessoal, porque quando a gente desce daqui, abraça todo mundo igual, conversa com todo mundo igual, dá risada com todo mundo igual, conta piada igual. O evangelho é daqui para cima. Daqui para cima eu tenho que ser um leão, daqui para baixo eu tenho que ser um cordeiro. Tem pastor que quer ser leão aqui embaixo, mas aqui em cima é um cordeirinho. Tem medo de tomar atitude, tem medo de pregar, tem medo do confronto. Eu não tenho medo disso, porque eu fui confrontado. Se eu estou aqui porque eu fui confrontado quando o meu pastor disse: deixa de ser vagabundo, deixa de ser mentiroso. Larga esse vício aí, segue a Jesus, larga suas contas em dia. Eu fui confrontado pelo meu pastor. Sabe o que eu senti? Uma raiva. Mas depois eu ia para casa e pensava: meu pastor me ama, porque quem fala a verdade ama. Por causa dos meus pastores que eu estou aqui hoje. Confronto que eu tive com ele. Outra lá, vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outro conselho: submissão a Deus. Submissão a Deus, obediência total a Deus, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira fazer, obedeça. 1 Samuel 15:22, esse é bravo, esse é forte. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça. Como em que se obedeça. A palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura. Obediência. Vai ter campanha 3 dias, peraí. Eu vou, é lógico, irmãos, que eu fiquei marcando, peguei algumas pessoas de surpresa. Quem tem compromisso está na mesa, mas só assista a mensagem. Mas quem pode estar? Porque quem pode não vier, a Bíblia diz que quem pode fazer e não faz, perde. Ah, mas amanhã vai chegar parente, traz para a igreja. Não quer vir, pastor? Deixa tudo para sua casa. Eles não vão embora, não. Eles te esperam depois. Vem para a igreja e depois volta. E no domingo, traga o maior número de membros da sua família. Porque domingo nós vamos fazer uma libertação familiar de demônios territorialistas no âmbito da família. Traga o maior número de pessoas da sua família. Porque você vai me agradecer depois. Vamos lá, ó. Primeiro, Salmos 10, 103, 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Outra arma, gratidão. Eu sou grato a Deus por ter me trazido a esse lugar. Eu sou grato ao pastor Jorge que quis trocar comigo. Eu sou grato, eu oro pela vida dele. Eu estava falando com ele ontem. Demos uns conselhos para ele, alertamos ele. Ele falou: puxa, pastor, obrigado. Porque amigo alerta amigo. E ele também nos deu uns conselhos, nos alertou. E ele disse: é de Deus, porque minha filha também me alertou a esse respeito. Um ajuda o outro, e ao seu companheiro diz esforço. Sou grato a ele por estar aqui. Como eu disse para ele, Deus tirou Itapema do meu coração. Como ele disse para nós, disse, a pastora também conversou um tempão, conversava aqui. Deus tirou Flórida Paulista do coração dele. Ele está feliz, eu estou feliz, eu tenho uma gratidão por ele. Uma gratidão pelo meu superintendente que nos liberou estar aqui. Uma gratidão pela superintendente dessa região que nos recebeu. Uma gratidão à igreja que nos acolheu como somos. Vocês ainda não nos conhecem realmente. Nós só estamos 10% de quem somos. Nós somos mais profundos da Bíblia do que isso. Então eu vou me apresentar aos poucos para vocês não desmaiar. Vamos de pouquinho em pouquinho. Outro e último. Por isso, tendo percebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Outra arma, temor. Temor a Deus. Eu temo a Deus, não vou perder a Santa Ceia. Porque crente que não toma a Santa Ceia está condenando a si mesmo. Se eu não tomo a ceia, a ceia só tem um significado: comunhão com Deus, comunhão de Deus com a igreja. Quem não toma a ceia, se Jesus voltar, está perdido, está condenado. Então não falte comigo na Santa Ceia. Temor, temor de fazer o que não é certo, temor de não dar testemunho, temor de ser um falso profeta. Eu tenho temor. Eu não posso voltar atrás da essência que Deus me deu. O
que nós estamos nos mostrando para essa igreja é o que nós somos e seremos até o último dia da nossa vida. Corretos com as coisas de Deus. Eu não gosto de brincadeira. Vocês viram no batismo, começou a conversa, gente, não acabou o culto. Eu não gosto de distração, é Deus falando, eu tenho que prestar atenção. Reverência. Foi Ele que me tirou das drogas, foi Ele que me libertou, foi Ele que te libertou, é Ele que começou a pôr a obra na sua casa, é Ele que vai concluir, é Ele que vai fazer, é Ele que vai mostrar a mão poderosa para esse demônio que te atormenta, e esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Para que realmente seja livre de todas as prisões, vença a batalha espiritual na mente, que é o seu campo. A mente é o seu campo de batalha. A mente você manda. Nas regiões celestes, que é o campo espiritual de anjos e demônios, não podemos fazer nada aqui, a não ser mudar a mente na terra. E na igreja, que é um campo neutro. Você acha que Satanás não veio por aqui? Ele foi no céu acusar Jó. Tem 3 espíritos atuando aqui agora. O Espírito Santo, que te dá liberdade para glorificar. O espírito maligno, que sai em nome de Jesus. E o pior dos espíritos, o espírito da carne. Não tem nada a ver. Não vou mudar. Minha vida é assim. O espírito da carne é o pior. Não é nem o diabo que está levando as pessoas para o inferno, é o contrário delas. Essa primeira mensagem, guarde no coração. Pense muito nisso. Escute novamente em casa. Marque pessoas. Marque pessoas através da sua amizade. Pode destacar lá. Marque pessoas. Que elas também possam estar e no domingo serem libertas. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe vocês que estão em casa. Compartilhe essa mensagem. Faça dessas mensagens um instrumento de evangelização. Nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter,